o socorro bem presente na hora da angústia. Ele está aqui neste local. A glória dele é impactante neste lugar. Como impactou a vida de Moisés, ele quer impactar a sua vida. Aleluias. A Bíblia nos fala, meus irmãos, de um pequenino, de um menino chamado João Batista. A Bíblia nos fala que teve uma revelação sobre o cântico de Zacarias, onde ele diz: e tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque brilhante a face do Senhor a preparar os teus caminhos. Você está aqui nesta noite, quem sabe você está dizendo: que é isso que você está dizendo? Eu sou profeta? Não. Mas a palavra do Senhor diz: você, menino, vai ser chamado profeta do Altíssimo. Não importa a aparência, Davi não tinha aparência. Ele era pequeno aos olhos dos homens, mas era grandioso aos olhos de Deus. Você pode ser pequeno ao olhar físico, ao olhar de pastor, ao olhar de líderes, mas você é grande ao olhar de Deus. Como foi dito aqui pela irmã Meire, nesta peleja não vai ter que pelejar, pois os nossos olhos estão postos em Deus. Devemos firmar os nossos olhos no Senhor, como uma criança, como um pequeno. A Bíblia nos fala aqui sobre Isabel, a mãe de João Batista. E a Bíblia nos diz que esta mulher era estéril. E a Bíblia nos diz que o marido desta mulher se chamava Zacarias, um homem que buscava ao Senhor de dia e noite, um homem que se dedicava a Deus. E a Bíblia nos fala que um certo dia Zacarias foi o escolhido a oferecer incenso, que naquele tempo oferecia incenso, sacrifício ao Senhor. E a Bíblia nos diz que Zacarias foi oferecer incenso ao Senhor, e neste exato momento ele teve uma revelação do Senhor. Ele viu um anjo do lado do altar do Senhor, que disse: prepara-te, sua mulher vai ter um bebê, sua mulher vai ter um menino, e dá o nome dele de João. Aleluia. Aleluias. Este menino vai ser a voz que clama no deserto, a voz que clama diante da prova. Você está aqui nesta noite, quem sabe você está sendo a voz que clama na prova. Quem sabe você é a voz que está clamando no deserto. Mas em meio ao deserto, há maná do céu para te sustentar. Há o poder do Senhor que consome a sua vida, que transforma a sua vida e que quer te libertar nesta noite. Mas Ele só vai te libertar se você for como uma criança. Aqui nós vemos que o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. E ele será motivo de prazer e de alegria para você. O seu filho, a sua filha, é motivo de prazer para a sua família. Aleluia. Ele é a afirmação da estabilidade familiar na sua família. Ele está firmado, ele é a herança de Deus para a sua vida. A Bíblia nos diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Você precisa ensinar o seu filho no caminho que deve andar. Nós vemos que João Batista foi ensinado por sua mãe Isabel. Você precisa ensinar da maneira corretamente o seu filho. Pois se você ensinar no caminho errado, da porta larga, a Bíblia nos diz que a porta larga nos leva ao caminho da destruição. Mas a porta estreita, aquela porta que precisa de oração, jejum, como foi dito aqui, essa porta muitos não querem. Mas quem está aqui nesta noite, está ouvindo esta palavra, que está vindo de Deus, Ele está dizendo que você precisa ser como João Batista, a voz que busca no deserto. Aleluia. E nós vemos aqui, irmão, que em um certo momento Maria, que era a prima de Isabel, foi visitar, aleluias, a sua parente. Maria foi visitar Isabel, e neste momento as duas estavam grávidas. Maria estava grávida de Jesus. Nós sabemos que no movimento pentecostal, aleluia, rodar, pular, falar língua estranha, mas hoje eu quero falar uma coisa diferente. Uma pessoa que era diferenciada por Deus, chamada João Batista. E neste momento as duas grávidas, quando vão se abraçar, acontece algo extraordinário. Acontece que quando o João Batista na barriga, ele começa a chacoalhar com a presença de Deus no ventre de Isabel. Começa a sentir a presença de Deus. Algo extraordinário da parte de Deus. O pequeno no ventre de Isabel começa a sentir a presença do Senhor. O seu filho, desde pequeno, deve sentir a presença de Deus. Nós vemos que neste momento as barrigas se encontram
de uma mãe e da outra e começa a chacoalhar o ventre de Isabel e todos não conseguem perceber o que está acontecendo, mas era algo sobrenatural da parte de Deus. Tem coisas sobrenaturais que Deus quer fazer na sua vida. Aleluia. E nesta noite eu quero falar, irmão, de 7 necessidades que toda criança tem. A primeira necessidade é que ela quer sentir que tem um valor, que tem uma importância, um significado. Muitas das vezes olhamos para as crianças, não damos nem o mínimo valor para as crianças, menosprezamos as crianças. Verdade. E a segunda necessidade é que ela tem que sentir-se em segurança física, emocional, social. Ela tem que se sentir em segurança na família. A terceira necessidade é de ser aceita, sem ser desprezada. Você precisa aceitar seu filho, independente de como ele for, independente da aparência, você precisa aceitar seu filho, pois foi Deus que te deu. Foi Deus que deu a Isabel, Ele te deu o seu filho, a sua filha. E nesta campanha sobre o relacionamento de Jesus com as crianças, Ele quer ter um relacionamento com o seu filho. Mas muitas das vezes proibimos nosso filho de vir à igreja, de vir a ouvir a palavra de Deus. Mas a Bíblia nos diz que a palavra salva, cura e liberta. Então, se você traz seu filho à igreja para ele ouvir a palavra de Deus, você tem que perceber que Deus está atraindo o seu filho e a sua filha para um caminho melhor, para um futuro melhor. A Bíblia nos diz que Tomé pergunta por onde é o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Glória a Deus. O caminho, a verdade e a vida. Ele quer se deparar com o seu filho, com a sua filha. Ele quer ajudar a criança que você cria. A quinta necessidade precisa ser elogiada. Você precisa elogiar seu filho para aumentar a autoestima do seu filho. Sexta necessidade, precisa de disciplina, limites. Você não pode deixar seu filho ir pelo caminho que ele quiser, pois senão ele vai caminhar para o caminho da perdição. E a Bíblia diz que o caminho que aos olhos do homem é direito, o caminho dele é a morte. Mas Jesus é vida, e vida com abundância. Glória a Deus. Então você precisa colocar disciplina no seu filho. Não se espalhar com esse mundo que está no maligno. A Bíblia nos diz que este mundo jaz do maligno. Este mundo, aleluia, está contaminado pelas obras diabólicas. Satanás virou o príncipe deste mundo, mas nós somos a luz deste mundo. A Bíblia nos diz que a luz, ela invade as trevas e as trevas não a compreendem. As trevas ficam sem direção, não sabem para onde ir, pois há um brilho de Deus sobre a sua vida e as trevas não prevalecem. A sétima necessidade, que é a última: toda criança tem necessidade de Deus. Toda criança tem necessidade do amor de Deus. Verdade. Por isso você deve ser o canal de bênção para o seu filho, para a sua filha, para transmitir algo da parte de Deus, que vai mudar a história do seu filho. Pois muitas das vezes ele está pensando na sua família que ninguém dá o mínimo valor, mas Deus, aleluia, tem um valor para com o seu filho. O seu filho é uma joia preciosa aos olhos do Senhor. Independente do olhar físico, o olhar espiritual é diferente. Você não precisa deixar o seu filho, você não pode deixar seu filho caminhar ao andar errado, ao andar satânico, que é o mundo. O mundo nos simboliza a morte. Nós devemos levar até Jesus, que Jesus é aquele que muda a história, que muda a vida. Criar a criança longe do mundanismo. A Bíblia nos diz em Tiago 4,4: não sabeis que a amizade do mundo constitui a inimizade com Deus?